Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino! Agora a aula é para vocês do ciclo 2, que corresponde a quarto e quinto ano. A disciplina de agora é Matemática com a professora Michele Reis, que vocês já conhecem. Professora, tudo bem? Tudo, Carol. Professora, qual é o tema da nossa aula? Hoje trabalharemos reta numérica. E aí, alunos, viram o tema de hoje, né? Já prepararam o caderno, a caneta, o copinho com água? Fiquem atentos, porque a aula de vocês vai começar agora. Isso. Bom. Como estão os seus estudos de matemática? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Hoje o nosso assunto não é muito difícil, afinal de contas, reta numérica é algo que a gente vê desde a educação infantil, né? Bem, só para frisar, o ciclo 2 compreende os alunos do quarto e quinto ano. Então, se você está cursando uma dessas séries, sim, você está no local certo, na aula certa e com a prova certa, tá bom? Para começar, eu quero trazer uma reflexão, ampliando o conhecimento através da matemática. Afinal de contas, todo mundo pensa que matemática é um bicho de 7 cabeças, é algo terrível. E tem algumas brincadeirinhas que dizem assim, se está fácil é porque está errado. Porque pensam que matemática sempre vai ser algo difícil. Na verdade, a matemática é algo que você faz a todo momento no seu dia a dia. Então, para você trabalhar matemática, uma das coisas fundamentais é você analisar suas situações cotidianas, tá? E o pensamento da matemática nem sempre envolve cálculos mirabolantes, sabe? O pensamento matemático, muitas vezes, você resolve de maneira bem simples. E esse pensamento da matemática é um pensamento que possibilita você a ampliar as outras áreas do conhecimento, porque por mais que você estude matemática, você também vai estar contribuindo para a sua interpretação de texto, porque às vezes existem textos que misturam palavras com números, com gráficos. Então, o conhecimento seu em matemática também vai ajudar em português, em ciências, em história, em geografia. Tá bom? Então, se debruce, estude, pesquise, mas não desista. Tá difícil? Tudo a gente vence pela persistência e com matemática não é diferente, tá bom? Para começar então, vamos de questão? Porque eu sei que você já é capaz. E essa questão que eu trouxe para vocês é uma questão que remete aos conhecimentos das aulas anteriores, tá bom? Que nós estudamos sobre a história dos números, como os números evoluíram até chegar hoje como são, e também os nossos conhecimentos sobre quadro, valor e lugar, aquela história das centenas, das dezenas, do milhar, das unidades simples. Então, será que você pegou mesmo o assunto? Se não pegou, essa é uma oportunidade de você agarrar ele com firmeza e avançar, tá bom? E eu quero chamar a atenção logo porque essa questão, olha, é do Enem. Então não pense que não cai dezena, centena lá para os maiores, não. Você aprendendo aí com seu conhecimento de ciclo 2, quarto e quinto ano, você já vai ter competência para responder uma questão de Enem. Confie no seu conhecimento, tá bom? Vamos acompanhar a questão. Ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Até aí tá difícil? Sabe qual é a dificuldade? São as palavras, porque como eles são maiores, eles querem usar palavras mais difíceis. Mas quando ele fala aqui notação posicional, ou seja, cada lugar tem o seu valor. Como a gente aprendeu quando estudamos quadro, valor e lugar, não foi isso? Continuando. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes, olha o que são hastes. Hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal
e nela são colocadas argolas, cada argolinha aqui. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Traduzir de maneira tranquila para vocês. Olha, ele está dizendo justamente que cada haste, que são esses pauzinhos que estão em pé, você coloca a argola e cada argola tem que corresponder ao número daquela posição, tá bom? Agora veja os símbolos UD, CM, DM e CM correspondem respectivamente às unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, como você acompanha aqui no desenho, ó. E sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número do sistema decimal nas hastes subsequentes, ou seja, eu começo aqui e continuo aqui. Unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena, certo? De milhar. Então, continuando. Até a haste que se encontra mais à esquerda, ou seja, a última. Entretanto, que aí que começa a pergunta. No ábaco da figura, os adesivos não seguiam a disposição usual, ou seja, a pessoa que construiu esse ábaco tá lelé, ou então não conhecia a matemática, não conhecia o quadro valor e lugar, e acabou colando, ó, as coisas, os adesivos, nos lugares errados, ou seja, fora da ordem que é do quadro valor e lugar. Apesar do texto ser enorme, você está vendo que a pergunta é pequenininha? Então, se chegar na tua prova uma pergunta, um texto enorme, se ligue, porque a pergunta vai ser pequenininha, tá bom? A pergunta é, vou repetir. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiam a disposição usual. É aí que ele vai dar a charada para a gente. Nessa disposição, o número que está representado na figura é. E aí? Ele quer saber qual é o número que está representado na figura, certo? Observe. Ele disse que o ábaco, a pessoa colou os adesivos no lugar errado. Então, se ela colou no lugar errado, com certeza a pessoa, quando foi colocar a argolinha, ela colocou a argolinha na unidade certa, porém ela não era para estar aqui, era para estar em outra haste dessa, certo? Como é que a gente resolve essa situação no dia a dia? Eu penso que é bem simples. Se o texto está falando que ele fez algo errado, então a gente precisa primeiro consertar o erro dele para a gente descobrir qual é o número que ele quer saber, tá? Para a gente consertar o erro dele, você precisa conhecer o quadro, né, de valor e lugar. E não tem para onde correr, eu falei isso na última aula, você precisa saber ele decorado. Mas não é difícil de decorar, né, gente? Só gravar que começa da unidade, dezena e centena, e sempre é da direita para a esquerda. E depois se repete. O que vai mudar é a classe, que logo no começo é classe simples, depois vem classe de milhar, que são os números que a gente fala 1000, e depois a classe de milhões, que por enquanto a gente nem vai usar esse, tá? Agora observe. Aqui, o primeiro que tinha... Então, se aqui é unidade simples, então essa primeira haste tinha que ser unidade. Ó, esse U aqui, ele tinha que vir para cá. Então, aqui não é só o U que vai, é o U e o valor que está nele. Então, esse U tinha que vir para cá e uma argolinha só. Como eu botei aqui, ó, unidade, 1. Tá vendo? Continuando na ordem correta.
O segundo tinha que ser dezena. Aqui não está dezena. Quen, quen. Tinha que ser dezena. Olha o D de dezena aqui. Então, esse D de dezena tinha que estar na segunda haste. E não só o D, as argolinhas que também estão nele. Como eu coloquei aqui, ó, dezena, que é o D7. Percebeu? Na terceira haste, ele colocou me. Ele estava muito lelé mesmo quando ele fez isso. Não era M. A terceira haste tem que ser a centena, os números 100 acima. Então, ó, C de centena, em vez de estar aqui, esse C tinha que estar nessa haste, junto com ele a argolinha dele, que é uma, como eu coloquei aqui. Respira. Continuando. O próximo, na quarta haste, tinha que estar, ó, unidade, mas é de milhar, que a gente escreve apenas me. Então, esse me que está aqui, era para ele estar aqui. E olha como ele está vazio. Ele não tem argola nenhuma. E se ele não tem nada, a gente representa com que número? É com o 0, viu? Caso você tenha errado. Já estamos chegando no final. Na quinta haste, é a dezena de milhar, D de dezena e me de milhar, que é o que eu coloquei aqui. Ele tinha que estar, é o único que está na posição correta. Não está na posição correta não. Olha a dezena de milhar aqui. Esse daqui que tinha que estar aqui. Então, esse daqui tinha que vir para cá junto com as argolinhas, são 6 argolinhas. E por fim, graças a Deus, essa última haste, que é a centena de milhar CM, 4 argolinhas, olha o CM aqui, ele é que tinha que estar aqui, ele junto com as argolinhas, para formar o ábaco da maneira correta, tá, gente? Então, observe, se a gente organizar o ábaco na maneira correta, transportando também as argolinhas, então, o número que a gente vai obter é justamente esse, 460.171. Esse é o número. Vamos ver nas alternativas qual é a alternativa que tem esse numeral? Muito bem, é justamente na alternativa D, 460.171 seria o número escrito da maneira correta. Tá vendo aí? Vencemos uma questão do Enem. Para não perder a prática, vamos para outra questão. Essa daqui é mais tranquila, não é do Enem, não. É de uma tarefa lá que a gente passou para casa. Então, observe. No número 10.060, o algarismo 6... Lembra que eu falei que algarismo é o símbolo que a gente usa para escrever o número? Então, nesse caso, o 6 é o algarismo, ocupa a ordem da, e aí gravou a ordem. Primeiro vem unidade, dezena e centena. Então, se a gente for olhar aqui, vai ser unidade, dezena e centena. Então, 6 ficou na dezena. Vixe, mas nós temos duas alternativas que tem escrito dezena. E agora? Moleza, né, gente? A gente sabe que a primeira classe é a classe simples. Então, com certeza vai ser dezena simples, porque o 6 está na classe simples. Vamos conferir a resposta? Olha aí. 6 na dezena simples. Então, para facilitar a sua vida, a resposta é a letra B. Essa foi mais simples do que a outra, ou pelo menos menos assustadora, porque não tinha um texto enorme, né? Pois é. Mas se você pensa que acabou aí, não acabou não, ainda tem mais outra, viu? Qual dos numerais abaixo representa o número 11.507?
Agora, se ligue na aula 2, que foi a aula do ditado de números. Lembra que eu falei que a gente não deve apoiar a nossa escrita numérica através da nossa fala? Pense aí nessa dica, porque o número é 11.507. Observe, 11.507. Essa daqui, ó, eu já mando para o Beleléu, porque na letra A escrita do número foi apoiada na fala. E a gente sabe que jamais na vida a gente deve apoiar na nossa fala, porque o nosso sistema numérico é posicional, tá bom? Então, para encurtar a conversa, eu sei que 11.000, eu vou escrever aqui 11. Lembra que eu fiz essa mesma atividade no quadro. E 1.000, eu sei que eu tenho que ter 3 números depois do 11. Então, olha, aqui já passa porque tem 4. Então, vamos lá. 500. Então, eu sei que para o 500 eu escrevo 5 e tem que ter 2 números depois dele. 507. E 7. Eu falei alguma coisa de dezena aí? Não. Então, se eu não falei dezena, é 0, porque eu sei que 7 são unidades. Então, fica o número 11.507. Qual alternativa tem esse numeral? Vamos lá. Alternativa C, 11.507. Gente, esse aqui são exercícios rápidos e curtos. Por quê? Só para você pegar o gosto. Pega em casa qualquer material ou até o próprio tablet, se você tiver à disposição de tablet, computador, celular, pede para baixar uma série de exercícios. Por quê? Porque matemática a gente vence pelo treino. Quanto mais a gente treina, mais esperto a gente fica, a gente resolve as questões na velocidade da luz, tá bom? Bem, então, para concluir, só resgatar o que a gente viu nas aulas anteriores sobre o nosso sistema de numeração, tá? Nós vimos com aquelas imagens das ovelhinhas e do ser humano que estava mudando a sua rotina, começou a agricultura, né? E com a criação de animais. Então, com aquilo, ele passou a ter necessidade de contar e mensurar. Então, nós vimos que a contagem serve para quantificar, ou seja, dar quantidade, e para mensurar e medir as coisas. É importante o uso de símbolos para representar a contagem. Por quê? Porque você viu que ele ficava carregando pedrinhas, ou então contando com as mãos, e aí ele viu que não estava funcionando, porque o rebanho dele foi crescendo a ponto dele precisar de outras maneiras para registrar a quantidade. Então, chegou aos símbolos, né? As unidades foram agrupadas de 10 em 10, formando assim as dezenas. Ele viu que visualmente não estava dando conta de saber a quantidade. Então, como aquela quantidade já estava tão grande, ele criou um sistema de que a 10 ele fazia um símbolo para indicar que já tinha 10. Por quê? Porque 10 era fácil para ele, principalmente por causa dos dedos das mãos. Então, ele foi criando agrupamentos de 10 e desse agrupamento surgiu o nome dezenas. E as dezenas se agruparam, ou seja, porque o bicho procriou a ponto dele ter a necessidade de criar uma nova forma de agrupamento, que eram as centenas. Ou seja, ele viu que 10 não estava dando mais, então ele resolveu agrupar de 100 em 100, tá bom? E a organização, ela se repete para formar novas ordens, e a cada 3 ordens formamos uma classe. Sendo assim, o nosso sistema de numeração tem por base o número 10. Palmas para o número 10. Gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, principalmente nesse último item aqui, que talvez não tenha ficado claro. Repara. Todo sistema de contagem vai até 10, que seja em unidade ou que seja em dezenas ou em centenas. Porque, repare, você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou, a gente vai ter que recomeçar. Formou um agrupamento.
Aí aquele agrupamento, que são as dezenas, continua no mesmo sistema. Vai 10, 20, 30, 40, 50 e desce até chegar em 90. E vai contando, né, até 99. Quando chega a 99, tem que reagrupar. Ou seja, todo o sistema de contagem, ele está ligado em relação à quantidade de símbolos. Se eu tenho esses símbolos aqui, então é dentro desses 10 símbolos que eu vou trabalhar todo o meu sistema de numeração, tá bom? Vamos adiante, porque você vai perceber isso mais fácil. Observe aqui. Esse aqui é a forma, os símbolos que os homens antigos usavam para contar. Sim. Lembra que eu fiz até um desenho parecido com esse, né? Quando aqui, o número 10. Tá pequenininho, mas eu acredito que você vai enxergar bem aí. No número 10, os homens inventaram esse símbolo para dizer. Porém, observe que quando passava de 10, ele tinha que botar esse símbolo, mas esse símbolo aqui que valia 1. E aí ele ia aglomerando os símbolos, não era agrupando, era aglomerando, a ponto de quando chegar, repara como é que ele escreve o 59, olha quantos símbolos ele usava para escrever o 59. Então ele fazia 5 símbolos de 10 e fazia 9 símbolos de 1. Então aquilo se tornou algo complicado. Tinha que pensar em algo mais fácil. Tinha que pensar. Então foi por isso, muitos estudiosos dizem que foi baseado nos dedos, que eles pensaram nesses algarismos e organizar todo o sistema de numeração dentro desses algarismos. Ou seja, a cada 10 algarismos a gente reagrupa e refaz o sistema de numeração, reagrupa mesmo e segue os mesmos algarismos, porém em posições diferentes. Foi por conta dessa, eu digo hoje que é maluquice, mas para eles foi uma evolução, viu, gente? Para quem não tinha nada, chegar a isso foi uma coisa muito importante. Mas, como o ser humano tem a mente brilhante, ele vai pensar cada vez mais coisas melhores para atender às necessidades dele. Então, ele criou os algarismos e dos algarismos todo o sistema de numeração que a gente tem hoje. Vamos observar que esse sistema de numeração, esse que eu mostrei agora em amarelo, ele não era posicional. Era preciso fazer até uma soma para compor o valor de cada número. Como eu falei, dei o exemplo do 59. Ele fazia 5 símbolos de 10 e 9 símbolos de 1 para formar 59. A criação do zero foi muito importante e representou a ausência de valor. Porque, repare, se ele agrupava as cabritinhas dele, os bichinhos dele de 10 em 10, ele chegava e falava, não, aqui eu tenho 10. Aí, no final do dia, quando ele ia buscar, tinha um lá vagando. Aí ele perguntava, poxa, essa era a minha mesmo? Eu contei, esqueci de contar, contei errado, como assim? Então, ele criou o zero para indicar que ele tinha 10 e que ele não registrou nenhuma fora do grupo. Entende? Então, o zero foi um marco inovador para a questão do sistema de numeração. E aí continua. Adotaram um símbolo algarismo para representar cada valor que fosse menor que 10. Exatamente, em vez de aglomerar vários palitinhos para formar até o 9, eles inventaram símbolos diferentes para cada numeral que fosse menor que 10, certo? E estabeleceu organizar os algarismos em posições de maior para menor quantidade. E isso é que foi o grande salto do nosso sistema posicional, tá bom? Observe aqui a evolução dos algarismos, né? Olha, eles começaram assim, foram evoluindo até para onde a gente tem hoje, que são esses aqui. Então, observe que
muito parecido, né? Alguns números mais diferentes, outros mais tortinhos, mas sim, foi uma evolução muito grande, tá bom? Então, para continuar o assunto, eu quero levar aqui para vocês a nossa reta numérica. Nós temos um tempo tão pequenininho, mas eu quero trazer para vocês o seguinte, que a questão do sistema de numeração, ela é progressiva, ou seja, ela vai do menor, né, para o maior. E a reta numérica é uma forma bem interessante da gente trazer esse sistema de numeração. Só que coisa interessante, a gente está estudando os números naturais, né? E aí é do 0, 1, 2, 3, mas existe uma coisa interessante que, na verdade, os números, eles não são só esses. Entre o 0 e 1, existem muitos outros números escondidos que você não vai estudar agora, vai esperar crescer mais um pouquinho para estudar, mas existe uma infinidade de números entre o 0 e 1, entre 1 e 2. Agora, o que é que eu dou como exemplo para você? Essa reta aqui, que parece uma régua, não é? Então, observe. Essa reta aqui é uma régua, entre o 0 e 1 tem uma marcação menor, né? São frações de números. Então, quando a gente mede uma coisa, a gente mede tanto o número inteiro, né? Como essas frações de números. Beleza. Essas frações de números, ou o espaço entre um número e outro que está marcado, nós chamamos de intervalo, tá bom? E na reta numérica, esse intervalo pode ser de 1 em 1, como a gente vê aqui, ou pode ser maior, mais amplo, como a gente vê aqui. O intervalo entre os números aqui tá, ó, de 10 para 20, quer dizer que aqui escondido tem 11, 12, 13, 14, 15, até 19, certo? Então, baseado nisso, será que você consegue me dizer qual é o número que está aqui escondido? E aí, será que eu dou a resposta? Acho que não, né? Tá bom, eu vou dar só essa resposta aqui. Se a gente já viu que o intervalo entre um e outro é 10, então de 50 para cá vai ser que numeral? 60, né, gente? Por 60 mais 10, 70, 80, 90, 100 e 110. Olha, vou parar por aqui. Foi muita coisa hoje na sua cabeça, né? Mas continue estudando reta numérica, porque a gente vai visitar esse assunto outras vezes, viu? Um beijo para você e até a próxima aula.